ti, Senhor, digno de honra e glória. Tua presença é real. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real.
Senhor, nossa fonte de vida. Tu és, Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você, nós que somos chamados pelo nome do Senhor, clama a Ele, e Ele responderá. Senhor, e toda oração que for feita neste lugar seja respondida e atendida, que os céus estejam abertos sobre este lugar. Esta é a casa de oração, esta é a casa do Senhor, e que os céus se abram sobre nós, e que os nossos corações contritos e quebrantados clamem pelo Senhor. Aleluia. Uma boa noite a vocês que estão aqui, a paz de Cristo. Mais uma vez a você que está chegando em casa, boa noite. Nós estamos no nosso culto de louvor e adoração da igreja Primeiro Amor, que se localiza aqui na José Bonifácio, em frente ao antigo berço de Belém. Você é nosso convidado a participar conosco, a estar conosco até o final deste culto, e convidado também a visitar a nossa igreja. As portas estão abertas. Aqui é casa do Senhor, aqui a presença de Deus é real, aqui a glória do Pai se manifesta, e você é nosso convidado a estar conosco. E agora nós vamos assistir a agenda da nossa igreja e um pouco do que tem acontecido, do que aconteceu no decorrer dessa semana aqui na nossa igreja. Fique conosco, assista a programação. Amém. Sejam bem-vindos a mais um informativo da semana. De segunda a sexta-feira, às 12 horas, acontece a oração do meio-dia. Segunda, às 19h30, temos o curso bíblico teológico Bereanos, e às 20 horas, basquete IPA na quadra. Terça-feira, às 20 horas, temos os núcleos familiares para casais. No mesmo horário, acontecem os acontece a oração do meio-dia. Segunda às 19h30, quarta-feira às 19h30 temos os cursos do grupo de educação. Quinta-feira é dia de vôlei e futebol na quadra. Procure o núcleo de esportes e inscreva-se. Quinta-feira às 19h30 acontece a preparatória para o 9º ECC. Já na sexta-feira, 20 horas, nós temos o clubinho do livro. E logo em seguida as crianças se divertem no Futebol Kids. Sexta às 19h30 temos o culto de adolescentes. E no mesmo horário, acontece o culto da plena idade e o culto da família no salão principal da igreja. Sábado é dia de culto jovem às 18 horas. Domingo 9 da manhã, temos a EBD Kids. EBD para adolescentes e jovens. No mesmo horário, EBD para toda a igreja. Também no domingo de manhã, acontecem as aulas do CLIP, curso de líderes. E no domingo, às 18h45, acontece o nosso culto de louvor e adoração. Nossa semana tem atividades para toda a família. Cultos, atividades esportivas, núcleos familiares e muito mais. Agora é hora de ver um resumo através dos nossos principais destaques. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados
Chegou o tempo de homens se levantarem, de romper limites, alinhar o coração e assumir o chamado. O Top Bravos do Norte não é um evento, é um divisor de águas. De 5 a 8 de março, homens comuns serão forjados para viver propósito. Seja forte, esteja disponível. Inscreva-se agora em bravosdonorte.com.br. Estar aqui é você ser confrontado com tudo aquilo que é a essência de uma liderança que é influente e provoca mudança no meio no qual você está. É extremamente relevante que você olhe para a sua liderança e entenda os próximos passos para melhorar. Uma grande liderança não é sobre tentar ser outra pessoa, é uma questão de ser uma vantagem para os outros exatamente como vocês são. Tempo de inspiração, de inovação, de insight e de desafio, né? A gente sai daqui desafiado, então é como a gente sempre diz, né? Quando o líder avança, todo mundo ganha. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que Deus faz através de nós, Ele faz com uma equipe, com pessoas, Ele faz desenvolvendo sonhos dos outros e eu penso que Ele usa nós como líderes para empoderar essas pessoas. A sensação que temos todas as vezes que estamos aqui no Summit é de receber alguns talentos. Então a gente volta para a nossa igreja local com o desafio dado pelo Senhor Jesus de multiplicar esses talentos. Grande liderança é a disciplina diária, o sacrifício silencioso. Portanto, não vamos nos cansar de fazer o bem. Vamos lá, Summit, o que vocês são? Líderes? Porque no momento certo, vocês vão colher os frutos se vocês não desistirem. Igreja Primeiro Amor 2026. Amor, perdão, gratidão. Mação, né? E ainda tem mais, viu? Porque o príncipe deste mundo, ele não para. Então a igreja do Senhor também não pode parar. Nós precisamos investir pesado. Nós precisamos nos levantar nesse tempo como um exército poderoso e forte. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te convidar agora para nós ficarmos de pé, celebrar o Senhor e se colocar em posição de exército do Senhor dos exércitos. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Senhor, marchando-se o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Os passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo. Agora só a igreja, canta, igreja, canta. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Não nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Não resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Cadê o brado dos vencedores? Glória a Deus! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Continue nesse espírito de adoração. Continue erguido como um exército poderoso, como o povo de Deus que adora na beleza da sua santidade. Te adoro. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se pecar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se pecar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Oh, Senhor, somos jardim particular teu, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós queremos voltar à primeira essência da adoração, te adorar em espírito, em verdade, declarar que tu és grande, que tu és soberano, que tu és poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, mais uma vez, quão grande é o meu Deus, adore a Ele, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Canta minha alma ao Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus. Canta, igreja. Eu cantarei. Você é testemunha deste Deus. Cante. Deixe escutar a tua voz, declarando que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, eu cantarei. Ele é grande e todos hão de ver, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Amém. Tome assento, por favor. Eu gostaria de fazer algumas observações pequenas. Ali atrás, nós temos as inscrições que terminam hoje para o curso Vocacionados, que já começa nesta quarta-feira. De repente, você da igreja, vá lá, você está aqui, faça a sua inscrição ou reserve a sua vaga. E você que está na rede social ou em TV aberta, você quer fazer esse curso Vocacionados, que é tão interessante, você pode vir na quarta-feira, por volta das 19 horas, e você já faz a sua inscrição e já assiste a primeira aula. Ou, se você não quiser fazer a inscrição na quarta-feira, você vem na quarta, assiste a primeira aula, e se você gostar daquilo que está proposto, então você faz a sua inscrição, ok? Também, nós temos ali já um plantão antecipado do nosso 9º encontro de casais com Cristo. Então, você que quer se inscrever nesse encontro, por favor, lá atrás, Bruno e Catiane, nas inscrições do encontro de casais. Também quero relembrar para a igreja, e agora é a coisa mais íntima nossa, também antecipado, que já estão abertas as inscrições para o nosso retiro de adolescentes, que é, sim, exclusivo para a igreja. Então, por favor, fique atento. Mas o nosso foco desse mês de fevereiro é o Summit, como nós vimos aqui no nosso semanário. O Summit, ele é o maior e o melhor treinamento disponível para todos nós sobre capacitação de líderes. E desta feita, a igreja não vai fazer uma ênfase grande para fora, como nós fazíamos. Não, nós direcionamos o Summit obrigatoriamente para todos os líderes, e eu creio que vocês lembram, né, o que o líder falou aqui. É um pastor conhecido, ele falou assim: quando um líder melhora, quando um líder cresce, toda a comunidade, por menor que seja, que esteja ligada àquele líder, ela cresce, ela amadurece. Summit obrigatório para todos os líderes, e a igreja vai fazer esse investimento. Você que não é líder, você pode se inscrever no Summit, tá bem? Procure qualquer pastor, qualquer diácono, as informações estão aí na sua tela, tá bem? O Summit é imperdível para quem conhece. Eu te desafio a você a fazer uma pesquisa na internet e ver as pessoas. Evidentemente, esse evento, ele já aconteceu nos Estados Unidos, agora nesse ano passado, em agosto, final de agosto. Ele é traduzido, né, esse evento para cerca de 140 países ao redor do mundo. Ele alcança centenas de milhares de pessoas. Ele é muito rico, são pessoas que a gente, de outra forma, nós não teríamos contato com elas. É muito, muito raro que uma dessas pessoas venha ao Brasil. Mas o Summit, ele tem essa característica, ele puxa aquilo que de melhor tem em liderança, e é uma liderança, evidentemente, não é qualquer liderança, é uma liderança responsável, reconhecida e com resultados.
Esse evento, ele é totalmente dublado, ele é feito em alta definição, nós recebemos a contextualização aqui ao vivo e nós recebemos um material didático também. Summit é imperdível para quem consultar e saber o que é o Summit, então não fique de fora de jeito nenhum. Este culto, amados, quem nos visita, algumas pessoas às vezes entram por um lugar, para o outro, e a gente não consegue percebê-los, a gente quer cumprimentar. Por favor, você que está nos visitando, faça um sinal. Onde você está nos visitando? Ok, ali do lado do Filipão. Quem mais está nos visitando? Por favor, se você levantou a mão, faça a gentileza, fique em pé por um momento que vai chegar alguém para te cumprimentar, dar um abraço e dizer para você que de fato você é bem-vindo. E também aqui que está nos acompanhando pela rede aberta, nós somos a Igreja Primeiro Amor aqui em Belém, e a gente agradece muito por você estar conosco, ou em rede aberta, ou no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Em seguida nós vamos ter mais um louvor e vamos para a parte principal do culto, que é a ministração da Palavra de Deus. Então, bem-vindos todos os visitantes. Esse culto também é em ação de graças pelo aniversário da Thalita, essa moça que estava cantando aqui, que é esposa do Paulo, pelo Isonel da Neuza, pelo Eliezer, que é o nosso líder do som, que hoje não está aqui, está em serviço, né? E pela Midian Elis. Então, culto e ação de graças, que Deus os abençoe. E também a gente quer juntar também o pequenino, né? 5 quilos e pouco, né? Mais de 5 quilos do Lucas. Queremos também juntar pela chegada do Lucas, chegada do Samuel, né? E também do casamento de Daniel e Sabrina, que já foi colocado aí. Nesse momento, para finalizar, nós vamos orar pela devolução de dízimos e ofertas. E eu quero dizer para vocês que os diáconos, né, e o pessoal da mídia, eles têm uma surpresinha, que atrás das cadeiras, se você olhar, tem um QR Code, porque nem sempre o QR Code que é projetado, você consegue pegar no seu celular. E hoje em dia, queridos, a grande parte já é por meio digital. Então, atrás da cadeira você tem o QR Code, tá bem? Amém? Lembrando que no próximo domingo, e pedindo desculpas, né, por um equívoco, a gente a nossa secretaria colocou da prestação de contas neste domingo, mas não é no terceiro domingo, é no próximo domingo, pela manhã, prestação de contas aberta. Amém? Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela chegada dos bebês, pelo casamento, Senhor, do Daniel e Sabrina. Deus, muito obrigado por tantos aniversariantes, muito obrigado, Senhor. A gente te pede pela vida de cada um deles, que a tua vontade plena, Senhor, ela possa ser exercida na vida deles com toda a receptividade, com todo o amor, ó Deus, com todo o desejo, porque nós sabemos que é a melhor coisa que pode acontecer com cada um de nós. Nesse momento também, Senhor, aonde nós já vamos agora para a devolução de dízimos e ofertas, abençoa, por favor, os dizimistas e os ofertantes. Tu sabe que a tua casa, ela é séria a respeito disso, né? Que ainda nós não temos pastores remunerados, somos todos voluntários, mas nós fazemos isso com todo o amor, com todo o carinho, Senhor. Por favor, abençoa os dizimistas e os ofertantes. Deus, ó Deus, nós oramos também pela palavra que vai ser ministrada, já nesse aprumar, colocando a proa na direção do Summit. Já vamos conversar um pouco hoje sobre liderança. Portanto, prepara, Senhor, o ministrante, e prepara os nossos corações, a nossa mente, para receber a Tua palavra conforme a Tua vontade. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Continuamos em adoração ao Senhor, estamos na presença dEle. Dentre muitos nomes pelos quais Ele se faz conhecido, um deles é Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia. Deus provedor, Jeová Jireh. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no
esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Então não há o que temer, cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é, declare o seu nome, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, Senhor, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Declare isso. A tempestade não vai, o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perde batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás. Canta, igreja, diga que nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Amém.
Paz do Senhor a todos. Amém, queridos. Como foi mencionado pelo pastor Felipe, esse mês nós teremos esse grande evento de liderança, né? O maior evento de liderança do mundo, que é o Summit. E na oportunidade de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema tão importante e tão bíblico que é a liderança, né? Esse tema liderança que para muitos soa estranho, né? Não soa tão natural. Talvez você que está me ouvindo, você ouça isso e não ouça até com tanta empatia. Acha que talvez não tenha a ver com você. Mas hoje a gente vai analisar as Escrituras e vai perceber que a liderança, ela tem mais a ver com você do que você imagina. Se você é ser humano, se você é criatura de Deus, esse tema tem a ver com você e tem a ver comigo. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem mais a ver ainda. Amém? Então, abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. A gente vai meditar e expor os versículos 26 e 27, bastante conhecidos por toda a igreja. E o Senhor vai trazer verdades muito relevantes para a minha vida e para a tua vida acerca da liderança e do propósito que Ele tem para mim e para você. Que diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Você pode ler assim por alto e achar que Deus está falando de biologia, né? Mas Deus está falando de dois conceitos básicos que se conectam e são indissociáveis, que é o propósito, a liderança que Ele tem para o homem e a identidade necessária para que eu e você possamos viver esse propósito e possamos desempenhar essa liderança. A grande verdade é que muitos de nós, a gente é inserido ou a gente nasce num contexto onde verdades bíblicas inegociáveis, como aqui todos nós fomos chamados à liderança. Nós acabamos de ler uma grande verdade bíblica. Deus, Ele criou o homem e logo ao ser criado, o homem já tinha um propósito a exercer. O homem, ele precisava exercer domínio sobre os animais. E aqui Deus não está falando de biologia apenas. Deus está falando de liderança. Então você vê que esta liderança, ela é inerente à criatura, seja qual for, de Deus. Deus, Ele requer que nós venhamos a desempenhar. Então você e eu, nós fomos chamados à liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente não está falando que você necessariamente precisa subir a um púlpito, expor a palavra de Deus, necessariamente você precisa ser pastor de jovens ou de adolescentes. O Senhor, Ele está falando aqui de domínio, Ele está falando de liderança mais voltado ao propósito que Ele tem genérico a todos nós, mas propósitos específicos de liderança. E se você abrir o seu coração nesta noite, você vai entender o propósito de Deus na tua vida e a liderança que você vai exercer. A grande verdade é que muitos de nós fomos inseridos nesses contextos e falsas verdades que são repetidas na nossa vida, no nosso cotidiano, elas vão se tornando cada vez mais verdadeiras para mim e para você. A gente ouve assim, fulano de tal, ele tem chamado para a liderança, ele tem dom de líder. Por quê? Por que esse clã? Porque ele fala bem em público, ele tem uma grande oratória. Outras falsas verdades, fulano tem chamado para ser líder porque ele tem uma personalidade forte. O Davizinho que é pequenininho, não. Vai ser difícil ele ser líder, porque ele é muito pequeno, ele é muito frágil, ele não tem uma voz eloquente, ele ainda é gago, né? O Moisés, que é gago, talvez não tenha talento para liderança. E essas falsas verdades, elas vão colando nas pessoas, no ser humano, elas vão se tornando cada vez mais comumente repetidas por mim e por você. E sonhos de Deus podem estar sendo frustrados. Sonhos de Deus podem estar sendo hoje frustrados na tua vida e na minha vida por a gente receber essas mentiras e aceitá-las. Mas tem uma saída para isso, a palavra de Deus, né?
Então a palavra de Deus, ela vai dizer que a desfiguração da liderança, ela vem pelo pecado. Mas olha só, você percebe que Deus ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem. Só o façamos já gera um conceito teológico muito interessante da trindade, da comunidade que é Deus, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você vê que façamos o homem à nossa imagem. Deus está falando aqui de identidade. É impossível falarmos de uma liderança segundo o coração de Deus, do Criador, sem falarmos de identidade. Então, todos nós fomos chamados à liderança, Essa liderança vai se dar de qualquer maneira? Ela não vai se dar de qualquer maneira. Essa liderança, ela precisa de uma identidade. E a identidade é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, quando Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus e já coloca prontamente essa incumbência da liderança, do domínio, ele também exige um padrão, e o padrão é a sua imagem e semelhança. Só que nós bem sabemos e conhecemos a história, que isso foi antes da queda. O homem, pouco tempo depois, o homem ele vai cair, ele vai preferir o pecado. E o pecado ele vai necessariamente desconfigurar a identidade de Deus para a minha e para a tua liderança. A começar pelas mentiras, como foi citado, a começar pela soberba no coração de muitos líderes, a começar pelo egocentrismo, a passar pela necessidade de influenciar pessoas de forma negativa. E esse conceito que é divino, que foi criado por Deus, esse mandamento, digamos, a primeira grande comissão antes da queda, de nós dominarmos esse planeta, dominarmos esse mundo que foi criado para nós mesmos desfrutarmos, ela vai se desconfigurando por meio desta praga, por meio deste mal que é o pecado, que nos afasta de Deus. Então, a desfiguração da liderança, como essas que eu acabei de citar, elas vão criando, ao invés de formar líderes que se parecem com Deus, a sua imagem e semelhança, ela começa a formar líderes tiranos. Sabe qual é o líder tirano? É aquele líder que impõe as coisas, que não busca a voluntariedade dos seus liderados, mas tenta fazer por pressão psicológica, muitas das vezes. Isso não tem a ver com a imagem e semelhança de Deus. Líderes que estão na sua posição de forma ilegítima. Líderes que ocupam cargos porque precisaram, como se diz por aí, passar a perna em muitos. Precisaram subir degraus nos ombros de outras pessoas inocentes. Isso que nós estamos citando, irmãos, é algo distante do nosso cotidiano, do nosso país, porque quando falamos de liderança, nós não estamos falando dos cargos da igreja somente, nós estamos falando da nossa política, nós estamos falando de toda a liderança que o Senhor constituiu para resplandecer a sua glória. A liderança de Deus, ela necessariamente precisa glorificar ao Deus Criador. Se uma liderança está funcionando e ela usou qualquer meio que não seja da vontade de Deus, ela é uma liderança ilegítima. E aí eu e você, nós começamos a fazer as nossas reflexões. Então você foi chamado para ser líder, eu fui chamado para ser líder. Talvez você não vai chegar a ser um líder na igreja, por propósito de Deus. Essa semana nós comemoramos o aniversário de uma tia minha de 60 anos. Provavelmente ela não está nos assistindo aqui. E sabe qual é o propósito dela? Cuidar da minha avó, que está chegando lá nos 80. E o propósito de vida, a liderança de vida dela é esse. Talvez não seja no departamento da igreja, mas o Senhor hoje vai abrir os olhos do teu coração para colocar essa incumbência. Se de repente você está afastado desse propósito central do Senhor, mas hoje a palavra de Deus ela vai esclarecer muitas coisas. A grande verdade, irmãos, se nós pararmos para analisar, é que o nosso país ele vive uma crise de liderança. O nosso país ele vive uma crise de liderança. E eu acho que você há de concordar comigo que a base da igreja é a família, correto? Então nós analisando um pouquinho aqui as estatísticas, né?
a gente consegue perceber a deformidade que a família brasileira, não vou falar da família universal, mas a disfuncionalidade, a deformidade das famílias tem causado impactos severos na liderança do nosso país. A gente enxerga facilmente os produtos, um Senado corrupto, uma política corrupta, o país do toma lá da cá, o jeitinho brasileiro, mas a grande verdade é que isso é todo um produto de lideranças que foram forjadas de formas ilegítimas, ilegais perante os olhos de Deus. Tem estudos que falam que 1/3 dos filhos brasileiros são bastardos, sabia disso? Muitos desses filhos nem são registrados no nome do pai. Muitos desses nem conhecem o seu pai. Temos muitas famílias brasileiras onde há a marginalização marital, né? A disputa entre o empoderamento feminino e a figura do homem. O machismo que gera o feminismo. Isso traz um produto de famílias disfuncionais. Quem deve ser o líder da sua casa? Somos nós, maridos. Quando um líder sai da sua função e deixa de fazer, o desarranjo, a deformação da família está realizada. E isso vai virando uma bola de neve. Esse núcleo familiar que passa por essa disfunção, seja por um adultério, seja por um abandono, ele vai trazer frutos em todas as camadas da sociedade. Divórcios, abusos sexuais que estão assim acontecendo agora com as redes sociais, com a mídia, diariamente fazem com que a liderança, seja qual for, principalmente a liderança familiar, seja desconfigurada. E agora eu falo de família. Abortos que são muitas das vezes por relações sexuais aleatórias, e o homem, que deveria ser o líder, impõe a sua parceira de festa ou outra coisa a rejeitar aquela criança. E aí lideranças ilegítimas, distantes da imagem e semelhança de Deus, elas estão sendo produzidas. E olha que interessante, quando Deus façamos o homem à imagem e semelhança, Deus está dando a identidade, correto? E aí ele fala para o homem de uma forma genérica: dominem a terra. Não pensem que só o homem, filho de Deus, convertido, nova criatura, possui essa aptidão para a liderança, irmãos. Aqueles que são filhos das trevas também possuem esse dom para a liderança. E aí eu pergunto, como nós, filhos da luz, nós que conhecemos o amado das nossas almas, Jesus, nós estamos ocupando esses lugares de lideranças que deveriam ser nossos? A gente ama falar mal da política, né? Mas o que nós temos feito para a nossa política? O que nós temos feito? A gente ama reclamar do lixo que a prefeitura deixa de coletar, mas o que nós temos feito com o nosso lixo? E isso vai impactar diretamente no nosso caráter. Então, tudo isso que nós falamos do núcleo familiar vai interferir para que uma liderança ilegítima, ilegal perante os olhos de Deus aconteça. Podemos falar do meio evangélico de escândalos que acontecem no meio evangélico, que é outro ponto complicado para nós falarmos. O pastor Cote, ele, no seu livro A Cura e Edificação do Líder, ele vai dizer que formação de líder, pastor, líderes, pode ser missionário, pode ser diácono, mas líderes, pessoas que têm influência com outros, formação de líder sem transformação, e vai dizer que libertação de alma e transformação do caráter. Ele vai dizer que formação sem transformação, sem a libertação devida da alma e da transformação do caráter, ela vai necessariamente gerar esses escândalos. Talvez o núcleo dessa crise de liderança que nós estamos vivendo, e agora eu falo da liderança da igreja, talvez passe pelo nosso caráter. Talvez passe pelo quanto nós estamos distante de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós acabamos de ler, da imagem e semelhança de Deus. Às vezes parece um câncer, irmãos.
líderes sendo gerado de forma exponencial, pastores sendo consagrados a rodo, e aqui a gente não tem legitimidade para criticar a OAB, essa crítica não é uma crítica direta, porque nós não temos o conhecimento de nada, mas a gente observa, irmãos, uma formação de líderes sem a devida transformação, libertação da alma e o conserto real do seu caráter. Isso vai dar problema lá na frente. Se um líder não passar pela cruz, nós ainda estamos no Gênesis, mas se um líder, dando um spoiler, se um líder que quer ser líder, que tem chamado de líder, que tem vocação para líder, ele não passar pela cruz, ele não passar pela redenção necessária, que somente a cruz do Calvário, que somente o Evangelho que confronta, somente a verdade que vem, que fere o nosso ego, que fere o nosso coração, pode nos confrontar. Se não passar por isso, irmãos, não vai haver legitimidade nessa liderança. Os escândalos vão continuar aparecendo, as crises vão continuar acontecendo. Nós precisamos, enquanto criaturas de Deus chamados a liderar, você que foi chamado a liderar, cuidar de um parente, você que foi chamado a cuidar da sua esposa que está doente, de um parente que está paralítico, você que foi chamado a ser líder na sua comunidade, você que foi chamado a ser líder ali no teu escritório, tem 2 funcionários, 3 contigo, você foi chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Se não passarmos pela cruz, se não abandonarmos o nosso ego, se nós não nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que fica dentro de nós, como o pastor Max fala no curso A Cura e Libertação da Alma, que fica como uma ferida podre, e os demônios vêm e se alimentam. O produto final, irmãos, de tudo isso serão os escândalos, serão as crises na nossa igreja, na nossa comunidade, serão os escândalos no Senado, na política, na economia. Nós precisamos voltar ao mandamento do Senhor, precisamos liderar, exercer a nossa liderança, mas não de qualquer forma, no padrão do Senhor, a imagem e semelhança de Deus. E nós podemos agora avançar. A gente sai desse primeiro ponto do Gênesis, né? E agora a gente vai para a redenção de Cristo. A gente sai do Gênesis e vai para o Novo Testamento. E nós vamos fazer um paralelo, entendendo que tudo aquilo que nós deixamos no Éden, a intimidade com Deus, a forma que o Senhor mandou dominar, mas com respaldo, com cuidado, com carinho com a natureza, né? A gente vê por onde o homem passa, é um desleixo. A gente vê empresas que só fazem usufruir da nossa terra e sem um investimento adequado, e o homem degradando. Esses dias nós fomos para o Campus Aviva, irmãos, e vimos lá uma grande área devastada, uma área natural ali, uma área verde. Quanta irresponsabilidade o homem tem tido, né? Então tudo isso que ficou perdido no Éden, o nosso Senhor Jesus, Ele trouxe na sua redenção. A imagem e semelhança de Deus, que outrora o Senhor colocou sobre nós, como propósito lá no jardim, a Bíblia vai dizer que toda a plenitude da glória do Pai se manifestou em Cristo Jesus. Logo, eu e você temos esperança de redenção. A nossa liderança agora pode ser exercida por redenção. E agora nós vamos falar um pouquinho da liderança de Cristo. Eu pergunto para você, antes de entrar na liderança de Cristo, vamos fazer aqui um feedback. Como é que está a tua liderança? Você está liderando segundo a imagem e semelhança de Deus? Ou você está liderando onde quer que você esteja? O teu trabalho, a tua casa, a tua família. Você que é adolescente, você não escapa disso não. Na sua escola, você tem exercido a imagem e semelhança de Deus? Ou você tem exercido essa liderança segundo o padrão do mundo, segundo o padrão do inimigo? Então agora, após essa pergunta um pouco forte, a gente vai ler no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, irmãos. Um versículo
fantástico sobre a liderança de Deus, sobre a liderança de Cristo. Aqui Cristo vai revelar muito sobre o seu caráter e a sua forma de liderar. Eu confesso que a gente que está na liderança da igreja, agora falando da liderança da igreja, tem momentos que pesa um pouquinho, né? E você também que está na liderança da sua família, muitas das vezes você passa por embates que pesam um pouquinho. Às vezes a gente ouve assim, ei, servo de Deus. Se a gente parar para analisar a palavra servo, é uma palavra que ela traz uma responsabilidade, correto? Ela traz um peso, ser servo de Deus. E Jesus, sabendo disso, Jesus que era Deus, mas era homem, e por ser homem tinha empatia, tinha humanidade, ele vai tirar um pouco do nosso fardo, que é pesado, e vai colocar o seu fardo que é leve. E é por isso que eu amo João 15,15. É importante, antes de nós lermos, contextualizar para você, que quando Jesus vai falar o que ele vai falar agora, sobre amizade, Jesus já tinha uma caminhada com os discípulos. Os discípulos não eram tão iniciantes ali no ministério. Já havia passado mais da metade do ministério. E aí Jesus, no alto da sua intimidade, da sua comunhão com os discípulos, Jesus vai dizer assim, ó, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Essa é a liderança que Jesus sonha para nós. Essa é uma liderança segundo o coração de Deus. Por que, pastor? Por que a liderança que envolve amizade, ela é uma liderança que agrada ao Senhor? Porque, grava isso no teu coração, grava essa verdade no teu coração, não há liderança sem relacionamento. Toda liderança baseada no Senhor, ela é uma liderança relacional. O Evangelho não é sobre o que eu penso, não é sobre colocar responsabilidade no outro, mas sobre a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. E isso é muito legal, porque a amizade, ela é a essência da cooperação voluntária. Olha que legal! É diferente da tirania. É diferente de você chegar lá, você que é CLT, você chega no seu trabalho, se você não bate o ponto no horário, você vai ter problema com o teu chefe. Eu creio que quem é CLT aqui vai concordar, né? Você já vai dar aquela pressão psicológica, se eu não fazer, meu chefe vai vir em cima de mim, o meu chefe vai me cobrar. Irmãos, isso é interessante porque isso pode acontecer em qualquer camada da sociedade, inclusive na igreja, em qualquer relacionamentos que possuem dependência emocional, mas a liderança de Cristo era uma liderança relacional que gerava voluntariedade nos seus liderados. O que a nossa liderança tem gerado? Traumas psicológicos, feridas, síndrome do pânico nas pessoas, ou a nossa liderança tem gerado cooperação voluntária? Amados, eu não sei você, mas quando eu leio ali sobre a Santa Ceia nos Evangelhos, eu não consigo imaginar aquele Jesus do Império Romano, quadrado, pegue o pão, pegue o vinho. Pelas Escrituras, ouvindo Paulo falar do fruto do Espírito, mansidão, alegria, paz, a gente consegue imaginar a Santa Ceia, que é um dos maiores símbolos do Evangelho. O quão maravilhoso ela está em comunhão, ela está em grupo. Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado, que resplandeceu a glória de Deus, não possuía uma liderança centralizada. Ele chamou 12 pessoas que não eram capazes, que não possuíam, que não estavam cursando escola rabínica, mas eram pessoas que estavam com o coração aberto e ensinável a aprender. Tem uma música do grupo Logos, chamada Pescador, que ele fala que quando Jesus chamou, ele não fez promessas, ele não fez propostas de ilusão, ele apenas falou, vamos. Ele apenas chamou, e essas pessoas foram. Que liderança nós estamos exercendo? Talvez muitos aqui que achavam que nem tinham chamado para a liderança, que Deus nunca havia chamado, que liderança não tem nada a ver com você, você começa a perceber que você está exercendo alguma liderança. E Jesus nos chama para vivermos uma liderança relacional.
porque Jesus era o próprio Deus e tudo que Jesus fez estava conectado com o Pai. E qual foi o texto principal que nós lemos aqui, Gênesis 1:26? Quando Deus cria o homem e dá essa incumbência da liderança para o homem, Ele faz isso em comunidade. Ele não faz isso somente. Ele poderia dizer: farei eu, o homem, a minha imagem, a minha semelhança. Mas Ele vai dizer: façamos o homem. Ali estava o Espírito Santo. Ali estava o Filho, o Cordeiro de Deus, que foi morto não há 2000 anos, mas desde a fundação do mundo. E juntos em comunidade, de uma forma relacional, o Senhor Ele cria, o Senhor Ele coloca a liderança, Ele dá essa incumbência da liderança para nós, em comunidade. Então, nós temos 2 pontos aqui: o servo e o amigo. Então, Jesus vai dizer que o servo não sabe o que o seu senhor faz, ele só cumpre ordens como um robô. Mas o amigo, esse tem os segredos revelados. Há um compartilhar. Olha que coisa legal. Isso fala muito sobre a forma que nós devemos liderar. Devemos liderar com feedback. Não é porque os nossos filhos são crianças que não entendem as conversas de adulto que nós não devemos dar satisfação para os nossos filhos. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que nós não devemos dar satisfação para as nossas esposas? Aí é mais embaixo, né? Tem que ser corajoso. A grande verdade é que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. E a liderança, ela precisa ser nesse molde, os moldes de Jesus. Quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato, cearei com ele e vou embora, é isso que Jesus fala? Eis que estou à porta e bato, se abrirdes, eu entrarei, cearei com você e ele ceará comigo. Jesus está interessado em cear com você, mas Ele quer que você ceie com Ele também. É isso que nós devemos fazer com aqueles que estão debaixo da nossa liderança. É isso que Jesus propõe para nós fazermos com os nossos liderados, com os nossos filhos, com aqueles que nós temos alguma influência. Então Jesus tira o fardo e traz o prazer, porque é muito comum vermos líderes saturados, cansados, oprimidos, líderes que conhecem a palavra, mas talvez esses líderes estejam carregando muito fardo de servo, que é uma bênção, mas chegou a hora dele trocar essa placa e viver também a amizade com Jesus, que é leve, que é suave. E isso é muito importante, porque, voltando a falar dessa característica da amizade que é linda, que é a voluntariedade, a espontaneidade que só a amizade tem, por isso que Jesus fala de amizade, porque não há autoridade sem submissão, não há submissão sem autoridade. Concorda comigo? Se você faz algo para alguém porque esse alguém vai te pagar, isso não é autoridade, é outra coisa. Se você faz algo para alguém porque você está com medo, isso não é autoridade, é qualquer outra coisa. A autoridade, a liderança que Deus coloca na minha e na tua mão, ela vai gerar uma submissão espontânea. E isso é um bom diagnóstico para mim e para você. O que temos gerado nas nossas esposas, maridos? Temos gerado atitudes espontâneas, temos gerado atitudes totalmente voluntárias das nossas esposas, ou a gente tem conseguido coisas porque nós temos uma liderança que a gente bate na mesa? A gente tem conseguido coisas, né? Lembra das falsas lideranças, as falsas verdades? Temos conseguido coisas porque a gente coloca o toma lá da cá, porque a gente faz propostas imorais? Não. O Senhor, Ele busca uma liderança que gere nos seus liderados comportamentos totalmente voluntários. E a Bíblia vai dizer que esses 12 homens, eles revolucionaram a terra. Jesus falou que eles fariam obras muito maiores que a que Ele fez. E eu e você estamos aqui para contar, graças ao relacionamento e a essa amizade de Deus. O pastor John Maxwell, esse que é um dos mentores do Summit, ele vai dizer
que as pessoas não se importam. O quanto você sabe, até descobrir o quanto você se importa com elas. Você entendeu? As pessoas olham para você e falam: será que esse líder, esse meu líder, ele é bom, ele é inteligente, ele conhece, ele não conhece? Mas a partir do momento que esse líder mostra empatia, ele quebra qualquer expectativa ruim. E é isso que está faltando, irmãos, para muitas lideranças. Nos aproximarmos da liderança de Cristo, que era uma liderança empática. Empática é se colocar no lugar do outro. Isso não tem a ver, irmãos, nem não importa. Próximo, você entende? Mas ele vai dizer: ame a Deus, não de qualquer maneira, sobre todas as coisas. Lembra da identidade? Ele vai dizer: ame o teu próximo de qualquer forma. Em segundo plano, se você receber algo em troca, não. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando de empatia. Jesus está falando daquilo que quebra qualquer rancor. Jesus está falando daquilo que quebra qualquer desempatia do teu liderado. Qualquer desempatia do teu filho que está magoado contigo, da tua esposa, no teu casamento. Quantos relatos, irmãos, a gente ouve? O pastor falou do ECC, a gente não pode dar spoiler, mas quantos relatos a gente vê do ECC? Pai e filho brigados 30 anos. O pai é uma liderança, correto? E por uma ligação, um churrasco em comum que eles chegaram, se abraçaram e acabou-se todo jugo do inferno. Presenciamos isso no Legendários também. Presenciamos esse tipo de relatos frequentemente. Amar a Deus, não de qualquer forma, mas sobre todas as coisas. E amar o próximo, não de qualquer forma, mas como a mim mesmo, é a forma que Deus nos ordena para liderarmos. É a forma de liderar segundo o coração de Deus. A transparência é um ponto importante na liderança também. Então, quando Jesus anuncia a sua morte, Jesus trouxe uma verdade, um feedback pesado para os seus liderados, algo que eles não gostariam de ouvir, mas Jesus falou a verdade. O pastor falou sobre as nossas prestações de contas, que ocorre uma vez ao mês aqui. Isso é uma forma de transparência. Ninguém obrigou a nossa igreja a fazer isso, mas isso é uma atitude de liderança legítima. Tem muitos líderes, irmãos, ou pode ser que haja líderes por aí, que acham que não precisam prestar conta com os seus liderados, que não precisam explicar para os seus liderados. Jesus, ele falava por parábolas aquilo que de fato era difícil dos seus discípulos absorverem, né? Muitas das vezes não ficava tão claro, porque eles não tinham estrutura emocional. Mas tudo aquilo que Jesus semeou, tudo aquilo que Jesus agiu de uma forma que eles conseguiram entender com transparência, gerou bons frutos em todos os discípulos.
E é isso que Deus quer para nós. O nome disso é retroalimentação, né? Nós desenvolvemos relacionamentos que se alimentem não de uma via só, mas de uma via dupla. E a gente vai para a parte final desta palavra com outro ponto sobre liderança, que é o poder da interdependência. O que é o poder da interdependência? O que é a interdependência? Interdependência é o contrário de não dependência ou dependência. Vamos explicar. Pastor Cote é um missionário da Jocum que ministrou Eifol e o avivamento do Odre Novo aqui para esta igreja, tá, irmãos? Então, mais uma vez, recomendamos que você faça essa leitura, a cura e edificação do líder. Ele vai classificar 3 níveis de liderança, e aí é um feedback para você que está em casa, para você que está ouvindo. A gente vai concluir com esse raio-x de liderança. Que tipo de liderança eu e você nós estamos desempenhando? Baseado em tudo que nós falamos. E trouxemos também Jesus como a nossa maior referência. Aquele que redimiu a imagem e semelhança de Deus. Então ele vai falar sobre a liderança infantil, a liderança em um estágio de adolescência e a liderança amadurecida ou interdependente. Ele vai dizer que a liderança infantil, ela está baseada no você. É aquela pessoa que transfere sempre a culpa para outra pessoa. É muito comum às vezes, né? Desculpa aí adolescente, mas é muito comum um adolescente falar, não, só vou se a fulana for, né? Por quê? Estão num estágio, apesar de serem adolescentes, muitos estão, não todos, tá? Não subestime os adolescentes, são bênção. Mas alguns, pode ser que alguns estejam no estágio ainda de infantilidade espiritual, correto? Até pela sua experiência de vida. Só vou se a fulana for. Sabe por que eu não fui para o culto? Porque o ciclano não veio me buscar. Irmãos, não é só adolescente, não. Tem adulto que é assim, correto ou não? Você nunca viu? Eu já vi. Eu não vou para a igreja. Vamos avançar agora em casos mais pesados? Eu não vou para a igreja porque eu sofri uma traição e eu tenho uma ferida com a igreja. Eu odeio crente porque meu pai era crente e fez o que fez com a minha mãe. A grande verdade é que essa liderança, como qualquer outra liderança, que não é uma liderança regenerada e redimida pela glória de Deus, pela obra de Cristo, é uma liderança que vai ferir muitas pessoas. Então, ele vai dizer que essa liderança infantil, dependente, é uma liderança baseada em transferência de responsabilidade. Existe a liderança que está num estágio de adolescência, que é o contrário, é no eu posso. Adolescente, me perdoe, eu amo vocês, mas vou usar como exemplo de novo. É muito comum o adolescente falar assim, agora eu estou grande, né? Já posso, já pego o meu ônibus, já pago aqui, já sei fazer Pix, né? Ou seja, uma liderança voltado para o eu, voltado para o eu posso. E isso acontece com adultos, acontece com pessoas que são adultos, que são líderes e que também vão gerar feridas, porque a sua liderança está voltada para o seu eu. Só que o pastor Cote, ele vai apresentar a liderança segundo Jesus. A liderança que nós aprendemos aqui, relacional, baseada na amizade. É uma liderança madura, uma liderança interdependente, e é uma liderança que não será baseado no eu, nem no você, mas será baseado no nós. Será baseado na nossa unidade. É aquela liderança que remete ao corpo de Cristo. Ah, você não vai me buscar? Tá bom, vou mandar um Uber te pegar aí para a gente ir junto para o culto dos jovens. É aquela liderança, irmãos, de empatia, de amor, aquela liderança que nos conecta em só um corpo. Quando aquele irmão que está afastado do grupo familiar, dos casais, e aí o líder faz aquela ligação, aquela visita. Já fizeram isso comigo, com a minha esposa, e nós estamos aqui servindo ao Senhor.
É aquela liderança que sente falta um do outro. É aquela liderança que, assim como Jesus, sendo o próprio Deus, precisou se diminuir, como diz Filipenses, capítulo 2, ele precisou se reduzir ao nosso tamanho. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se entregou até a morte e morte de cruz, para que o seu nome fosse elevado ao nível mais alto sobre todo o nome. Essa liderança que Jesus ele quer. Muitas das vezes o ego, o nós, agora falando do nós, ele cega as nossas visões. Quando a gente começa a ter uma liderança que a gente está mais preocupado com as coisas do que as pessoas, irmãos, vai desandar. Isso não está agradando ao Senhor. Porque se Jesus, tendo toda a glória, Jesus podendo usufruir de todos os manjares da glória, não usurpou ser igual a Deus, ele desceu até aqui. A gente sabe que Deus, irmãos, ele é tão glorioso que para ele aparecer para nós, ele precisa se esconder, que a gente não tem capacidade de ver a glória de Deus. E Jesus é o próprio Deus. A plenitude do Pai estava sobre ele. E ainda assim, ele sendo o nosso líder referencial, ele sendo o nosso modelo a ser copiado, ainda assim ele não usurpou ser igual a Deus. Então na nossa liderança não pode, é nossa, porque é para mim, é para você, é para nós. Nós não devemos dar espaço para o ego. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, sabe o que tu faz? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Como é que está o sentimento do teu coração sobre a tua liderança? Está guerreando muito com teu filho? Filho, você está guerreando, você é adolescente, você é jovem, está guerreando muito com teus pais? Qual a arma que você está usando nessa guerra? Você está usando as milícias espirituais? Qual arma nós estamos utilizando na nossa liderança? Bater na mesa, falar alto? Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque Ele nos amou tanto, que Ele precisou abdicar de tudo isso e se reduzir ao nosso tamaninho. A Bíblia diz que Ele não era daqui, mas Ele caminhou até aqui. Ele provou as nossas dores, Ele passou pelas nossas chagas, Ele teve as suas chagas e a de todos nós na sua costa, por amor de nós. Nós não podemos, igreja, dar espaço para o diabo, para lideranças que obedeçam ao diabo. Nós precisamos, se nós queremos um avivamento, como muito é pregado nos eventos, precisa começar em nós. Nós precisamos nos convertermos dos nossos pecados. Nós precisamos voltarmos o nosso coração para Jesus. Nós precisamos voltar a ser imagem e semelhança de Deus. E não há, você que nos ouve em casa, você que está aqui, não há outro caminho senão a cruz de Jesus. Jesus é a nossa única e verdadeira figura de líder perfeito. Isso não quer dizer que nós não temos que ter referências. Nós temos muitas referências de líderes, claro, nossos pastores. Aqui na igreja tem vários que são referências para mim. Em outras igrejas, alguns de vocês nem são pastores e são referências. Mas a nossa referência perfeita é Cristo Jesus. E você que é líder, você que lidera um rebanho, talvez o fardo possa pesar para você, como às vezes pesa para nós. Às vezes fica pesado, a ponto de a gente falar, Senhor, não está dando não, está pesado demais. Não é um chamado de uma liderança de perfeição que Deus nos chama. Deus nos chama, nós que somos pais, você que está lá no teu trabalho, no teu escritório, na tua comunidade, não é uma liderança de perfeição. Mas como acabamos de citar aqui em Filipenses capítulo 2, a liderança que o Senhor nos chama é uma liderança de humildade e de arrependimento. Essa é a liderança.
Se nós botarmos em prática isso que o apóstolo Paulo fala, viver, ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, e aí ele explica o porquê, nós acabamos de citar, nós vamos conseguir exercer a nossa liderança de uma forma mais funcional. Vamos conseguir não frustrar e não ferir os nossos liderados. E mais, nós vamos fazer, ou permitir fazer, não, quem faz é o Espírito Santo, mas nós vamos conseguir facilitar para que aqueles que estão sob a nossa influência conheçam a Cristo. E isso é tudo que importa, meus irmãos. A gente encerra lendo alguns versículos sobre essa classificação que o pastor Cote fez, sobre o nós, sobre a unidade, o poder da interdependência, como nós somos interdependentes um do outro e dependentes de Deus. Romanos 12:10 fala: sede amigável, aperfeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em uma sociedade em que a honra está cada vez mais sobre desuso, mas a igreja vai permanecer com os princípios eternos, não vai? Aqueles que são líderes segundo o coração de Deus. Romanos 15:7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Isso, nós que agora sim temos uma função pastoral, a gente fica muito alegre quando os jovens, quando os adolescentes, quando as crianças, quando os casais, eles chegam, né? É inevitável um pastor ver ovelhas, liderados chegando, e nós não lembrarmos do quanto o Senhor nos recebeu. Gálatas 15:13 vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros. E agora eu encerro, porque essa palavra é poderosa. Os discípulos, que já eram amigos, que já eram íntimos, ainda confundiam os conceitos sobre liderança. E pasmem, em um estágio intermediário para avançado da sua caminhada, eles perguntam: pai, quem é que vai sentar a tua destra e a tua esquerda na glória? Irmãos, você está entendendo? Fica imaginando ali a surpresa de Jesus, analisando o lado humano de Jesus, né? Eles não entenderam nada. E aí Jesus vai dizer: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Encerramos esta palavra com uma liderança, a imagem e semelhança de Deus, uma liderança redimida pela glória de Deus. É uma liderança que serve, é uma liderança que não está preocupada em receber, mas em dar, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É por isso que o amor da mãe é muito comparado com o amor de Deus. Você já viu aquela mãe que vai no presídio resgatar o seu filho? Aquela mãe que já não está mais preocupada com a vergonha da sociedade, porque o seu filho vive na cadeia, e ela não desiste, ela vai, ela ama, ela se doa. Ela não está mais preocupada com a sua moral, com a sua honra, ela só está preocupada em amar de forma incondicional. E foi essa graça, uma graça muito maior que essa, que o Senhor nos deu. E ainda assim Ele veio para servir. Sejamos uma liderança, a imagem e semelhança de Deus. Sejamos uma liderança redimida e uma liderança que serve. Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra que queima no nosso coração, Pai. A Tua palavra que é única e suficiente, Pai, para nos libertar do pecado, das mentiras, Pai, que o inimigo de nossas almas lança sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai. Senhor Jesus, não permita que nós, os Teus filhos, passamos por essa vida sem exercer a liderança ao qual o Senhor nos chamou. Não permita que nós passemos por esta vida, Pai, sem que nós possamos provar da cruz que nos redime, da cruz que anula qualquer mentira do diabo lançada a nós, a cruz que anula qualquer vã filosofia, qualquer dogma satânico de mentira. Senhor, derrama uma unção sobre a Tua igreja de verdade, Pai.
Senhor, derrama sobre a tua igreja um avivamento verdadeiro, Pai. Não há como liderarmos sem que o nosso caráter aponte para o teu, Senhor. Senhor, transforma o coração da tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer uma limpeza na nossa alma, Deus. Que o Senhor possa fazer uma limpeza verídica no nosso coração, Senhor. Senhor, não permita que nenhum de nós venhamos, Senhor, exercer uma liderança ilegítima, uma liderança que não está na plenitude da intimidade contigo, Senhor. Senhor, venha nos transformar, venha nos restaurar, venha avivar a tua igreja, Senhor. Senhor, nós temos pouco tempo, Senhor. Não há mais tempo para brincarmos, Senhor, para fletarmos com o pecado. Senhor, que possamos usar como líderes, filhos de Deus, todo o nosso tempo para pregar o Evangelho, para não só pregar, mas para viver o Evangelho, Senhor. Senhor, derrama uma unção sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, para que possamos ser igreja, para que possamos ser liderança onde nós estejamos, no nosso trabalho, Senhor, na nossa comunidade, para os nossos vizinhos, Senhor, nas nossas escolas, Senhor, a começar pelas crianças, a passar pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pela plena idade. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Líderes que apontam para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos por esse culto, Pai. Seja adorado por esta igreja. Nos leva em paz para os nossos lares. Leva todos os teus filhos, Senhor, que possamos ter uma noite abençoada. Olha para os enfermos, Senhor, aqueles que não puderam vir. Derrama a tua cura e a tua paz, que excede todo entendimento sobre nós. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, o nosso líder máximo, que o amor de Deus que nos constrange, o amor do Deus que é Pai, o Pai da abundância, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja primeiro, o amor seja com toda a noiva de Cristo, em nome de Jesus. Amém.